A tarefa que Deus lhe deu não é do tipo que pode ser agendada convenientemente. Ela é uma tarefa intensiva. Olha bem, full time, né? O treinamento e o pastoreio acontecem sempre que você está com seus filhos. Ao acordar, andar, conversar ou descansar, você precisa estar envolvido em ajudar seu filho a entender a vida, a si mesmo e as suas necessidades a partir da perspectiva bíblica, Deuteronômio 6, 6 e 7. Ao engajar-se no pastoreio de seus filhos, você precisa ter intimidade no relacionamento. Você tem que entender como seus filhos agem e reagem. Se você tiver de orientá-los no caminho do Senhor, assim como Gênesis 18 ordena, precisará conhecê-los e suas inclinações. Essa tarefa requer mais do que simplesmente prover alimento, roupa e teto adequados. Ele vai falar aqui num certo momento a respeito do envolvimento, né? da comunicação, mais na frente um pouco. Ele vai falar sobre como isso é uma coisa assim tão exigente. De repente é meia-noite e meia, você está doido para dormir, aí o filho pontua uma situação, começa a falar de uma coisa séria, importante, que é um excelente momento, que é a hora que deu a abertura, aí é a hora que você tem que jogar do alto sono, vai acordar amanhã às 5h30, sei lá que hora, e precisa investir, focar na prioridade. É uma hora que ele vai falar sobre o valor do filho, né? Como herança, como a coisa rica que Deus deu, confiou na mão do pai. Objetivos claros. É instrutivo perguntar aos pais que concretos objetivos de treinamento tem com os seus filhos. A maioria dos pais não pode prover com rapidez uma lista contendo os pontos fortes e fracos de seus filhos. Também não consegue expressar o que estão fazendo para fortalecer seu filho e seus pontos fracos ou estimular seus pontos fortes. Muitos pais e mães não sentam juntos a fim de discutir seus objetivos de longo ou curto prazo para seus filhos. Não desenvolvem estratégias para a criação de seus filhos. Não sabem o que Deus diz sobre os filhos e o que Ele requer deles. Pouco se pensou em métodos e abordagens que enfatizem a correção das atitudes do coração e não apenas do comportamento. Infelizmente, a maior parte da orientação ocorre como um subproduto de situações em que os filhos envergonham ou irritam os pais. Quem foi que falou isso aí? Você, né? Porque é esta a situação. Nossa ideia de criar os filhos não inclui o pastorear. A gente está falando da cultura comum, né? Nossa cultura vê o pai ou a mãe como um adulto provedor de cuidado. A qualidade de tempo é vista como diversão em conjunto. Divertirem-se juntos não é uma má ideia, mas está a anos-luz de direcionar seu filho nos caminhos de Deus. Então nem tudo que reluz é ouro, né? Nem tudo que parece é, nem tudo que é bom o suficiente para ser excelente, como Deus quer. Né? Ao contrário disso, Gênesis 18 convoca os pais a direcionarem seus filhos em guardarem o caminho do Senhor, praticando o que é certo e justo. Ser um pai ou uma mãe significa trabalhar para Deus, orientando os filhos em direção a Ele. Os pais têm essa responsabilidade. O exercício dessa função envolve conhecer os filhos e ajudá-los a entender o padrão de Deus para o comportamento deles. Significa ensiná-los que são pecadores por natureza, inclui apontar-lhes a misericórdia e a graça de Deus demonstrada na vida e morte de Cristo em favor dos pecadores. Evangelismo campo missionário na vida de filho. Humildade na tarefa. Aí vai entrar aquilo lá, né? Entender nossa função de agente de Deus para mantê-los focalizados com precisão e humildes na tarefa que temos como filhos, como pais. Saber que corrigimos nossos filhos em obediência à ordem de Deus nos torna sóbrios. Você se põe diante dele como agente de Deus para mostrar o pecado cometido por ele. Tal como um embaixador é consciente de atuar em nome de seu país que enviou, assim o pai e a mãe precisam ser conscientes de que são representantes de Deus para a criança. Não conheço outra conscientização que torne um pai ou mãe mais sóbrio e humilde. Em muitas ocasiões, tive de pedir perdão aos meus filhos porque minha ira ou reação. Em muitas ocasiões, tive de
pedir perdão aos meus filhos por minha ira ou reação pecaminosa. Tipo de dizer: filho, pequei contra você, falei com ira pecaminosa, disse coisa que não deveria ter dito, estava errado. Deus deu-me uma tarefa sagrada e eu trouxe minha ira pecaminosa a esta sagrada missão. Por favor, perdoe-me. Lembrando daquele fato, Stefano, que você contou aqui, dentro dessa perspectiva aqui, se a coisa era com a mãe, né, por exemplo, se a mãe ou o pai estivesse testemunhando o fato, chama a criança em off e ministra ao coração, né, sem deixar que a coisa chegue ao ponto de ter que necessitar de perdão, mas ministra para ela a sua tarefa e o seu papel na relação com ela e com Deus. Isso equaciona uma assunto assim, faz assim, enxuga, e não fica tomando as dimensões e proporções ao ponto de contaminar todo mundo. Então, isso na verdade, quem está dirigindo precisa dirigir, né? Entendeu? Em muitas ocasiões, o foco de sua orientação pode ser aclarado pela compreensão de que a disciplina não é agir com base em sua agenda ou vontade, derramando sua ira contra seus filhos. Educar é agir como representante de Deus, trazendo as repreensões da vida a seu filho ou sua filha. Você somente turva as águas quando a base da disciplina é seu desprazer em relação ao comportamento deles, em vez de alicerçarem-se no desprazer de Deus para com a rebelião contra a autoridade estabelecida por ele. Então está falando do quê? Do pecado aqui. Então, aquela situação, na verdade, turvar as águas, é fazer aquela coisa ficar assim, né? Toda embaçada, aquele negócio esquisito. A quem que ele está cobrando isso? Está falando do pai, esse livro aqui é para pais, né? Você somente turva as águas, então está dizendo: ó, pai, você está no controle. Se as águas ficarem turvas, você que deixou. Porque você perdeu o controle, você discerniu e não atuou. Bom, próximo ponto: não há lugar para ira. Falei a inúmeros pais que genuinamente achavam que sua ira tinha um lugar legítimo na correção e na disciplina. Eles raciocinavam que poderiam trazer seus filhos a um temor sóbrio de desobedecer somente se lhes mostrassem ira. Aí projeta em Deus aquela imagem desgraçada, né? Do velho barbudo, cabeça branca, com um porrete na mão, doido para pegar fazendo uma caca para descer o pau de cima. Dessa forma, a disciplina torna-se uma ocasião em que a mãe e o pai manipulam os seus filhos através da explosão de ira. Através disso, a criança aprende o temor do homem e não o temor de Deus. Tiago 1,19-20 demonstra a falsidade da ideia de que os pais deveriam enfatizar a correção com ira pessoal. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos: todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Aí, aplica no filho para ver o que produz. Produz rebelião, né? Lembra da equação? Falei com vocês isso aqui, eu falei? A equação de conversando com aquele Rodney, né, que agora é prefeito de Vila Velha, ele era secretário de Justiça, de Segurança. Aí estava lá no shopping para pagar o estacionamento, eu comecei a bater um papo com ele e falei assim: eu vou falar uma equação do senhor aqui, doutor Rodney. Disse assim: olha, os pais ferem os filhos, ou seja, não pastoreiam eles, né, trazendo o nosso contexto aqui. Então, os pais ferem os filhos que reagem com rebelião. A expressão dessa rebelião é a ira que se expressa através da violência. Mais ou menos, faz sentido? Então a violência está na ponta e tem os pais na outra ponta. Os pais não cumprem seus papéis, não pastoreiam, não cuidam, não envolvem, não amam, não fazem esse negócio que tem que fazer. Ao contrário, ferem os filhos. Os filhos respondem com rebelião, com raiva. Se expressam através da ira, e essa ira vai se manifestar por meio da violência. Não é mesmo, né? Faz sentido a ideia, é isso aí. Então, é isso aí, o nosso papo se resumiu nisso. Tiago não poderia ser mais claro. A vida reta que Deus deseja nunca é o produto da ira incontrolada. A ira humana pode ensinar seus filhos a temerem, porém, até mostrar o melhor comportamento, mas isso não trará retidão bíblica. Lembra do começo?
Não é buscar o comportamento, mudança de comportamento por buscar mudança de comportamento meramente, para ser bonzinho e bem comportado. Qualquer mudança no comportamento que é produzida pela ira pecaminosa não levará seus filhos a Deus. Ela os levará a afastarem-se de Deus. Os conduzirá em direção à idolatria de temer o homem. Não admira que Tiago enfatiza dizendo: sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Se você corrige e disciplina seus filhos porque Deus ordena, então é necessário não confundir sua tarefa com sua ira. E a gente não fica irado quando a gente mistura os acontecimentos. A gente foca só no comportamento, naquilo que foi feito, que a gente traz para nós, contra mim. A correção não é mostrar ira pela ofensa deles, é lembrá-los de que seu comportamento pecaminoso ofende a Deus. A correção é demonstrar a censura de Deus contra o pecado, em especial nos assuntos que lhe dizem respeito. Deus é o rei, portanto, os filhos devem obedecer. Muda tudo, muda, gente. Muda ou não muda? É isso que eu falo, às vezes lá nas nossas tretas que tem colar. Porque a coisa é o pecado. A coisa não é simplesmente o comportamento. O comportamento nos distrai, porque a gente fica bolado com o comportamento, indignado. E aí a gente reage conforme o estímulo, né? Geralmente com ira, muitas vezes com ira. Benefícios para lembrar, lembrando, né? A ira do homem não produz a justiça de Deus. Benefício para a criança. O pai dirige-se ao filho em nome e pela vontade de Deus. Como pais, vocês podem ensinar seu filho a receber a correção, porque este é o meio provido por Deus. A criança aprende a receber a correção, não porque os pais sempre estão corretos, mas porque Deus diz que a vara de correção transmite a sabedoria, e qualquer pessoa que atende a correção mostra prudência. Provérbios 15, 5, 29 e 15. A criança que aceita essas verdades aprenderá a aceitar a correção. A criança vai aceitar isso espontaneamente? Não, acho que não. Vai ser preciso construir isso no coração da criança, paulatinamente, dia após dia, insistentemente, várias vezes por dia. Não é legal aquele negócio de vocês falam lá do Eric, lá da sua nora, aquela coisa de ir quantas vezes? 10, 15 vezes por dia. Pega a criança e vai lá e ministra. 16 vezes. Vai e pano, já está virando 10 horas da noite, é a 20ª, vai mais uma, não é? É assim, tem que ser assim, senão não livra. E essa coisa de seguir o coração dele, né, interessante, né? Essa questão do pai, porque ele seguiu, né? Ele precisava buscar em Deus. E a Bíblia sofreu aquele acidente com as crianças do carro, né? E agora o Eric, antes dessa viagem, agora estou lá porque estou na feira, ele e os meninos. E quando É legal essa história aí. Quando o Eric acordou de manhã, né, o mais velho dele, estava muito irritado. A mãe precisou corrigir várias vezes por causa da irritação. 5 anos já tem ele. 6, né? 6 anos. Aí toda hora, já tinha corrigido umas 5 vezes, eles já estavam lá embaixo para entrar no carro, e um irmão veio cumprimentá-lo e ele foi torcer o irmão. Aí o pai, caramba, não pode ser, tem alguma coisa errada, sentou ele da estrada com ele, e falava com o filho o que estava acontecendo, orou com ele ali. Aí quando eles terminaram de orar, ele disse: não pode mais ser alguma coisa de rebeldia, tem alguma coisa errada, né? Aí quando eles terminaram de orar com ele, ele falou: pai, eu estou com medo de entrar no carro. E se o carro bater? Ele estava com trauma, porque depois que aconteceu o acidente com a mãe, ele na hora ele sofreu um trauma muito grande, ele ficou muito alterado, né? E era um carro que foi o causador do acidente, o carro em que eles estavam se envolvendo no acidente. O carro tipo mesma marca. E Meu poder.